Boa noite, Macedo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. Fico muito feliz de participar hoje do evento. Hoje é o nosso terceiro dia. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Hoje é o nosso terceiro dia do quinto Fórum de Perícia Contábil Judicial e Extrajudicial. Hoje nosso tema é Perícia no Agronegócio, com o contador Ademir de Souza Pereira Júnior. Vou fazer a breve apresentação aqui dele. Pós-doutor em Finanças Corporativas, doutor em Administração e mestre em Controladoria, trabalha com auditoria legal, planejamento tributário e societário no segmento de agronegócio, indústria, aviação e comércio exterior e serviços em geral, administração de finanças, controle e projeções de índices contábeis, perícia contábil e controladoria com empresas prestadoras de serviços, comércio e agropecuária, professor universitário de pós-graduação de auditoria, controladoria e perícia, contabilidade rural, internacional e de negócios, controladoria e finanças e tem experiência na área de administração financeira, contabilidade agropecuária, conhecimentos nas rotinas jurídicas, tributárias e trabalhistas. Foi oficial da Força Aérea Brasileira e atualmente é empresário contábil, colaborador na condição de consultor de um escritório de advocacia e de empresas no segmento rural, aviação civil e com clientes espalhados em 34 países ao redor do mundo, atendendo às demandas de due diligence, valuation, reversão de solução de sociedade, fusão, cisão e incorporação, projeções econômicas e financeiras, administração legal, auditoria legal, revisão fiscal, controle e revisão de parcelamentos previdenciários e ou federais, bancários e empréstimos financiamentos, planejamento sucessório, perícia contábil em processos trabalhistas e cíveis. Boa noite, doutor Ademir, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma honra. Tá me ouvindo bem? Tá certinho? Tá massa, tá É, massa? Tá me ouvindo legal? sim, Sim, agora sim. Vamos embora. Boa noite, é um prazer. Estamos aqui, aceitando sempre o convite dos amigos, né? O Marco é um querido. Prazer, Humberto. Estamos aí à disposição. Vamos falar aí sobre perícia no ambiente rural, né? Então, estou à disposição. Vamos que vamos. Mas você vai fazer algum tipo de intervenção ou eu posso seguindo? Pode seguir. O comando também da Maravilha. sala, se precisar, está contigo também. Ah, tá, maravilha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, moçada, primeiramente aí um prazer estar participando aí do quinto Fórum de Perícia Judicial e Extrajudicial. Falar um pouquinho do que seria ali o trabalho do perito no ambiente rural. De início, ele pode causar ali um certo conforto em virtude de ser parecido com as demais perícias, né? Do ponto de vista técnico e do ponto de vista operacional, ele envolve especificamente a avaliação de aspectos do segmento agrário e também do segmento ambiental. É importante frisar que a estrutura de uma perícia rural, ela não está especificamente ligada aos nossos à estrutura de uma contabilidade agropecuária. Para fins de plantio, colheita, no segmento de agricultura ou para a criação de animais. Então, não está simplesmente relacionados aos componentes de semoventes, vai muito além desse aspecto. Então, a nossa responsabilidade de examinar, analisar, emitir um laudo técnico, eles estão comumente às operações de perícia. Mas existem questões bem específicas do ambiente rural. Ele pode estar sendo provocado, né? Perito, ele pode estar sendo direcionado para, por exemplo, verificar danos ambientais, problemas fundiários, você realizar operações de cálculos de produtividade agrícola, você realizar perícias de avaliação de benfeitorias, de imóveis rurais. Então, existem alguns aspectos do ponto de vista societário e esbarra na condição de avaliação pericial. Um exemplo, há há uma certa discussão judicial
do ponto de vista de um espólio, e no ponto de vista desse espólio tem uma fazenda. Essa fazenda adquirida lá anteriormente ao ano de 1994. E eu tenho que trazer a valor presente para o ano de 2025, ou 2024. Vamos lá trabalhar com o ano corrente. É necessária uma perícia rural para avaliar as condições financeiras da estrutura empresarial advindas dessa fazenda. Então, eu tenho que trazer de 94, que é o início do Plano Real, existe uma regra tributária acerca de imóveis adquiridos nesse período. Então, de 94, julho de 94 a dezembro de 95, incide uma regra, e de 95 em diante existem outras regras. Uma diferença é que o perito, na análise rural, ele classifica um imóvel, esses adquiridos, por exemplo, em 94, mês a mês ao longo de todos esses anos. É um pouco diferente de você fazer uma análise pericial de um extrato bancário, de um financiamento ou investimento, que você pode transcorrer por um determinado período anual em virtude da Selic. No ambiente rural, você tem que atualizar esse valor mensalmente. Então, esse é um aspecto bem específico relacionados à atividade do perito rural. Então, eu fui direcionado para avaliar, dentro de um espólio de bens, uma fazenda. E essa fazenda está rolada no processo e ela pertence à família desde 1994. É trabalho do perito analisar ele mês a mês. Então, Ademir, eu vou transcorrer de 94 a 95, né, até 31 de dezembro de 95, com uma regra, né, eu tenho um determinado limitador, que pela legislação à época eu vinculava um sistema variável de análise, e de 95 em diante, né, a partir de janeiro de 96, para cá eu tenho que fazer o mês a mês. Isso é uma regra da composição vinculada principalmente pelo imposto de renda e atribuídas aos ambientes rurais, né, aos negócios rurais. Um outro aspecto bastante interessante são os cálculos de produtividade agrícola. Então, é muito comum o perito ele ser arrolado a um processo de litigância, por exemplo, ou um tratamento litigioso entre uma das partes, onde uma das partes vai reaver a estrutura do bem rural, e nessa estrutura do bem rural ele vai realizar a operação de distribuição de haveres. Compete ao perito rural realizar o cálculo de produtividade. Então, para quem tem ali uma certa dificuldade com algumas ferramentas, para essa estrutura específica, existem alguns cálculos que fogem um pouquinho da ciência contábil. Eu vou diretamente para as análises matemáticas. Então, eu tenho lá sistemáticas de função, né? Eu tenho alguns aspectos relacionados à trigonometria, porque eu vou analisar vértices e estruturas de lado, e a função sensorial, onde eu vou trabalhar condições do seno. Então, é bem matemático mesmo o aspecto pericial, porque eu vou relacionar todos eles para uma condição necessariamente ali, uma função matemática especificamente. Por outro lado, existem alguns outros contextos que relacionam a atividade do perito rural, não necessariamente para brigas judiciais, extrajudiciais ou componentes relacionados a esse aspecto. Então, não necessariamente eu tenho a atribuição relacionada ao uso de ferramentas para distribuição ou para apuração de uma determinada distribuição de haveres ou um conflito envolvendo partes. Eu posso trabalhar, por exemplo, com uma perícia que envolve benfeitorias. Então, um cliente contrata o perito rural, então eu estou fugindo ali da seara judicial, então não sou ainda arrolado a nenhum tipo de processo, não sou um perito assistente, não sou um perito do juízo, não sou nada disso. Sou um perito particular, onde eu fui
vinculado a realizar uma operação de análise de benfeitorias. A avaliação de benfeitorias utilizando métricas bem contábeis, né, bem estruturais, bem específicas, como, por exemplo, o IVA e o MVA, para atribuir uma avaliação dessa estrutura empresarial. Inclusive, a partir de agora, né, de janeiro de 2024, e com a, a instituição do REST, a partir da 12974 de 2024, algumas análises para fins de ganho de capital vai necessitar em demasia do trabalho do perito. Então, se o cara tiver ali um terreno ou uma fazenda e ele quiser reduzir a carga tributária de 15% para 4% numa eventual ganho de capital, ele chama o perito para fazer uma análise vinculada à avaliação de valor de mercado. Para isso, ele tem que fazer as análises comumente relacionadas à perícia desse imóvel, ativadas por uma determinada benfeitoria. Cerceamento de área, o tratamento de solo, a configuração de uma terraplanagem, aspectos de erosão para fins de exaustão. Isso tudo, obviamente, é um trabalho interdisciplinar que envolve aspectos de agronomia, aspectos de engenharia, que eles vão abastecer de informações para que o perito possa realizar essas apurações e os devidos cálculos. Por outro lado, existe também a condição de pecuária, onde eu faço a avaliação de rebanho. Então, compete ali ao perito estabelecer um cenário do ponto de vista financeiro ou até mesmo do ponto de vista estrutural de um determinado negócio, onde ele lança sobre os aspectos consultivos estruturas de cálculo que dão ali origem a relações de negócios ou simplesmente para atender, de fato, uma demanda judicial. Então, eu posso fazer com a área, que é para calcular estruturas de benfeitoria, até danos, se for o caso. Então, eu uso da minha expertise para uma composição de valuation, por exemplo. Então, eu vou contratar um perito, ele vai fazer uma análise bem específica, um valuation sobre a estrutura fazendária, vai gerar ali uma composição de saldo, e aí o juiz vai lá e discute para as partes o que pode ser compartilhado, pode ser distribuído, ou pode ser simplesmente relacionados ali a um haver. Ou, por outro lado, eu servir como base pericial para fins ali de aquisições, né, na atribuição de uma atividade de M&A, né, fusões e aquisições, ou até certo ponto ser ali um braço para uma negociação muito mais estratégica. Eu, por exemplo, falando do ponto de vista profissional, diversas vezes eu sou contratado para realizar perícias estratégicas, porque ali o empresário, o dono da terra, ele está propício a fazer uma negociação, seja ele para comprá-la, seja ele para vendê-la. E a função do perito é de trazer ali tratativas, normas, configurações bem específicas para essa avaliação. Então, esse preâmbulo operacional que eu mencionei, ele é muito específico para a área rural, mas ele utiliza-se de premissas do objetivo técnico de uma determinada perícia especializada. Então, podem ser que tenham lá relações a disputas judiciais, existe o perito do aspecto rural para fins de seguridade. Então, um caso muito curioso, eu não sei, Macedo, se eu posso mencionar aqui algumas características bem operacionais mesmo. Ou eu fico no ambiente técnico? Como é que você prefere? Fique à vontade. Eu posso contar aqui alguns causos, né? Pode, por favor. Bom, se bem que na Bom, mesa redonda a gente vai falar de coisa prática. Aí você fica à então vontade. vou fazendo aqui, vou criando aqui alguns spoilers e aí Fique você tranquilo. fica à vontade de, na mesa redonda, a gente discutir especificamente sobre esses aspectos. Então, recentemente, no início do ano, eu fui contratado e eu nunca tinha feito esse tipo de perícia, né? Então, como o professor Humberto mencionou aí, às vezes a gente está ali
a gente não antevê ali um determinado esforço que a gente queira realizar através do uso de algum tipo de informação e nós somos pegos pelo nosso dia a dia a realizar essas operações. O que aconteceu? Uma fazenda ela teve um dano ambiental, pegou fogo a estrutura de colheita e ela estava numa sistemática de parceria rural. Então, quem não é do ambiente rural funciona exatamente dessa forma. Eu, com um terceiro, fazemos uma relação de negócio e onde essa relação de negócio se estabelece alguns critérios. Então, eu posso me associar ao terceiro, ele tem a fazenda e eu tenho o recurso. Eu injeto o recurso, os valores advindos dessa sistemática de parceria, eu configuro os percentuais específicos àquela operação do contrato de prestação, do contrato de parceria. Então, na verdade, era um contrato de parceria 70-30. Então, um parceiro detinha 70%, o outro parceiro detinha 30% das devidas operações. E a colheita deu um problema, teve um dano ambiental e ela pegou fogo. E aí eu fui contratado para periciar, para fins de seguro, o quão seria a ilustração contábil dessa operação. Então, digamos que, enfim, o seguro queira pagar um determinado valor, mas ele diz assim, olha, é o seguinte, eu vou pagar, mas eu vou pagar sobre a estrutura da colheita. Ou então eu vou pagar sobre os componentes de semoventes, né? Os componentes que ali estão vinculados ao sistema rural. Porém, eu preciso de uma perícia para relacionar o que seria essa operação futura. Então, é cálculo de rentabilidade futura, cálculo associado a uma determinada colheita envolvendo prognósticos de alta e de baixa demanda. Então, é bem específico rural, eu vou utilizar alguns termos técnicos que na mesa redonda, se alguém quiser especificamente mencionar algum dado, fica bem à vontade. Então, é para a gente fazer alguns cálculos de parâmetro. Então, se a empresa tivesse relacionado ali no final da colheita toda a sua capacidade produtiva, geraria quanto de retorno financeiro? Em cima desse retorno financeiro está a apólice de seguro. Eu entregaria o laudo, a apólice de seguro visualizaria o contrato que ela teria com as partes e disponibilizaria o valor. Então, uma sistemática muito interessante, onde você utiliza de 3 premissas, e é muito engraçado porque eu nunca tinha atuado dessa forma, e quando você trabalha com 3 premissas, né, de incerteza, né, você tem uma análise delta para fazer sobre um componente A, um componente B e um componente C, onde você, ao longo de um determinado período, vincula o que seria essa predisposição de valor. E aí a seguradora ela ficou um tanto quanto ela observou e viu ali até com certa surpresa a sistemática que eu utilizei para abordar premissas envolvendo 3 vértices. E para quem, aí novamente a gente utilizando de ferramentas matemáticas para associar a um objeto contábil ou um objeto pericial. Eu utilizei para 3 vértices, 3 estruturas, no qual eu vinculo um determinado delta, a fórmula de Bhaskara. Então eles questionaram, você está usando ali uma sistemática de matemática para análise? Eu falei, vou ter que pegar ali 3 vértices, né, o A, o B e o C, e em cima dessas condicionantes eu relacionar 3 condições, maior, menor e igualitária a uma determinada operação, para eu poder entregar com o máximo de correspondência e informações possíveis para a seguradora, que nesse caso aceitou, atribuiu o laudo e diligenciou para as partes que estavam vinculadas ao contrato, a partir dali, as operações. Então, um conto, né, um tanto quanto curioso, que eu passei ali no início do ano, mas que é muito comum nessa estrada aí que a gente aborda, nas estratégias que a gente utiliza para tratamentos periciais. Um outro ponto, moçada, que requer ali é o crédito agrícola. Ele é um pouco parecido com o ambiente financeiro, tá?
nas sistemáticas dos bancos. Então, o Sicredi e o Sicob, por exemplo, eles necessitam de perícias rurais do ponto de vista financeiro para que ele possa designar ali um crédito rural, ou um crédito sobre safra, ou um crédito sobre operação, ou um crédito sobre o abate e ou fertilização in vitro. Então, eu utilizo de bases periciais para eu formatar uma composição de negócio. Então, e novamente, tá, mostrando, eu estou frisando aqui algumas operações que fogem do aspecto judicial, tá? Meramente você, como perito, sendo contratado para realizar uma operação particular. Então, o perito quer lá um determinado empréstimo, ele tem ali uma base financeira para operacionalizar a sua sistemática de colheita, mas aí o banco chega e diz assim, ó, eu preciso saber, sob o ponto de vista financeiro, quais seriam os critérios aí utilizados pela empresa para obter o crédito rural para fins de fluxo de caixa futuro, para fins de perpetuidade do negócio, para estabelecer critérios ali de adoção de maquinário, equipamento, ou até mesmo para eu dispor uma cultura temporária sobre garantia ou animais vinculados ao empréstimo e ao sistema financeiro que eu estou querendo adquirir dentro desse aspecto aí de crédito rural. Então, ó, falamos sobre benfeitorias, então um pouco do ponto de vista cível e ou societário, do ponto de vista tributário, envolvendo condições de ganho de capital, do ponto de vista meramente financeiro, estabelecendo critérios de créditos rurais, de designações a instituições financeiras, no qual eu estabeleço pontos futuros, fluxo de caixa futuro, sustentabilidade do negócio, predisposição de venda, garantias e por aí vai. E também um aspecto matemático envolvendo uma estrutura de seguradora. Nesse preâmbulo aí, deu-se para ter uma ideia do aspecto da perícia rural quando solicitada. Isso eu estou falando do ambiente administrativo, né, de uma operação no qual você seja contratado. Existe também, e essa é muito mais comum, tá, que são as perícias envolvidas através de perda. Então, o ambiente do agronegócio, ele possui sistemáticas que vão além da vontade humana. Então, é uma estrutura de pragas. Obviamente que existem defensivos e ilustradores que diminuem, amenizam ou tentam exterminar o advento de pragas ou de aspectos de doenças em plantas. Entretanto, ela foge da nossa alçada e elas podem ocorrer. Bem como erosão do solo, enchentes, queimadas, que é o que está ocorrendo aí na região do Pará, por exemplo, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Eles são alheios à nossa vontade, são eventos climáticos, eventos atmosféricos, e em demasia nós somos requisitados para realizar operações que venham a facilitar uma determinada consignação de crédito, uma determinada liberação de recursos para esse fim específico. Então, o perito ele também é adicionado a se envolver em laudos técnicos, direcionando ali os aspectos de perda. Esse é muito mais comum em virtude das diversas vinculações aí relacionadas a uma determinada operação. Então, por exemplo, um gado morreu, tá? E vamos passar um pouco do ponto de vista tributário. Existe na legislação do imposto de renda, por exemplo, se eu relacionar que aquele animal abatido vá para o frigorífico, eu posso deduzir imposto de renda e contribuição social sobre a carcaça. Então, eu vendi lá o gado, tá ali, foi para o frigorífico, está coberto de gelo, tem osso, tem diversos outros componentes, e ao ser extraído somente aquilo que é utilizável, eu descarto o inutilizável e gero um laudo. Essa perícia ela pode ser feita através de um engenheiro de alimentos, né, com base na análise do próprio animal, e do ponto de vista tributário, onde o perito contábil
ou perito tributário, vincula ali propriedades que vão ser destacadas para fins de tributação. Então, o perito, sei lá, o engenheiro de alimentos foi lá e disse assim, ó, esses 1.000 quilos aqui de gado, parte dele tem gelo e osso. Desses 1.000 quilos, eu vou ignorar aqui 250. Esse 250, eu estou laudando, mencionando que não se trata de produto. E eu, como perito da área contábil, vou lá e intensifico o laudo do engenheiro, mencionando que com o descarte eu vou ter uma receita operacional sobre a estruturação, né? Eu estou descaracterizando o animal abatido, então estou retirando ali casca, osso, ossada, né? Gelo, produtos que fazem a conservação do animal. Estou retirando e estou dizendo para o fisco o seguinte, ó, com base na engenharia de alimentos, ele fez um laudo, eu fiz aqui um laudo envolvendo a atividade operacional que vai corroborar ali para o recolhimento tributário envolvidos somente nessa pesagem aqui. Então, é uma legislação específica para quem está no lucro real, onde haveria de ter a dedução do imposto de renda e da contribuição social somente sobre a parte realmente consumível, descaracterizando a parte que é de fato descartada. Então, é uma atuação específica, né? Alguns peritos estão relacionados em folhas de pagamento de frigorífico para que ele possa angariar esses créditos, esses efetivos créditos tributários sobre a operação do gado abatido do produtor rural para o frigorífico. Então, olha só, moçada, é uma riqueza de informações aí, de detalhes, onde a gente desperta diversos pontos, associa a diversas estruturas e mecanismos envolvendo ali esses componentes periciais. Indo para o ponto de vista mais técnico, né, existem 6 sistemáticas do ponto de vista técnico da perícia rural. E, ó, moçada, sempre eu friso a importância de ser uma relação interdisciplinar, envolvidas pelo perito. Comumente eu solicito um parceiro da área rural, seja ele um engenheiro florestal para um determinado fim, um engenheiro de alimentos, como esse que eu mencionei, porque existem alguns pontos técnicos de análise pericial, como, por exemplo, análise de solo, que é você operacionalizar a parte da exaustão. Então, o contador tem lá uma empresa do ambiente rural, né, do agronegócio, e ele tem a conta retificadora exaustão. E ele necessita saber quanto que aquilo já foi exaurido ao longo do tempo. Então, existe o laudo pericial de alguém que conhece sobre o solo, ele vai dizer, ó, esse solo ele se desgastou ao longo do tempo em X%. E eu entro trazendo essas informações e utilizando de um aspecto numérico, do ponto de vista de, bom, se ele falou que essa área ela obteve ali uma obsolescência decorrida de tantos por cento, então eu trago ele para dentro da minha análise contábil para operacionalizar o quanto aquela terra se desgastou ao longo do tempo, com base no ilustrador de percentual que um engenheiro me deu, para que eu possa passar para a contabilidade qual seria o aspecto de erosão para ele tratar na conta de exaustão acumulada ou exaustão do exercício. Então, uma sistemática, ela é uma sistemática bem, até certo ponto, complexa, porque eu preciso que ele termine o trabalho dele para que eu inicie o meu. Então, ó, engenheiro, o que quer que seja dessa área de análise de solo, quantos plantios são necessários ainda para vincular nessa área? E aí ele diz lá, ó, para essa área aqui ó, já está uma terra um tanto quanto ali desacobertada, então aqui cabe mais uns 10 plantios. E aí eu utilizo uma premissa de fluxo de caixa futuro para relacionar nesse plantio uma base do que seria ali a efetiva colheita futura. Outro sim, eu ainda analiso também
os aspectos que vão vincular na conta retificadora a exaustão acumulada. Por quê? Porque eu já tenho o dado do solo, que seria ali um dado intangível, né, um dado não corpóreo, mas que passa a ser adotado de forma corpórea com o laudo técnico de um engenheiro especializado, ou um geólogo, um engenheiro florestal especializado para me fomentar essas informações. Então, o terreno ele custa 1 milhão, ele diz que já se degradou X% desse 1 milhão, compete a mim fazer aquele cálculo muito parecido com o das amortizações, das depreciações aceleradas incentivadas. Muito parecido, para que eu possa distribuir ao efetivo contador da empresa quanto ele vai lançar no plano de contas do balanço dele, a efetiva conta de exaustão. Então, essa conta ela é específica para o ambiente rural em virtude ali do tratamento. Voltado para solo, para aspectos de erosão, para aspectos de fertilidade. Um outro ponto de um aspecto técnico voltado para a perícia rural é a de avaliação de cultura e de criação. Cultura é do ponto de vista de cultura temporária ou cultura permanente, tá? Então eu sou o perito que vou avaliar a produtividade de cultura. E também fazer projeções caso ocorra um impacto de alguma doença, de alguma praga, se necessário, o manejo de uma determinada produção. Então, digamos que você está numa área que pode sofrer deveras problematizações como alagamentos. Então, eu não planto arroz, então não estou ali querendo que uma determinada área alague para que eu possa produzir. Eu já estabeleço um critério pericial no qual eu vou trazer o manejo daquela produção de um lugar para o outro. Quanto vai me custar? Quanto tempo vai dar? Quais seriam as perdas? Quais seriam os ganhos efetivos? E o que eu poderia gerar de saldo para minha contabilidade para fins de tributação. Então, no aspecto de avaliação, eu relaciono especificamente a produtividade de cultura e o impacto que ela pode sofrer através de uma doença, de uma praga ou de um manejo de produção. No caso de criações, eu posso incluir também o bem-estar animal, condição sanitária e a qualidade da pastagem. Podemir, o que seria aí o trabalho pericial do ponto de vista que você mencionou para o bem-estar animal? É o seguinte, é possível que o empresário traga o seu conhecimento pericial para fazer uma análise se aquele animal ele pode transcorrer em um objetivo futuro relacionados a uma determinada operação. Então, seria mais ou menos esse aspecto. Ademir, você está sendo contratado porque eu estou pensando em adquirir um Nelore no montante ali de 1.800.000 e ele vai participar de alguns eventos, que além da atividade rural, existem atividades que eu utilizo de componentes animais para atividades não rurais, por exemplo, exposição. Exposição não é uma atividade rural, mas eu estou ali com um equino, com um bovino, para que eu possa ganhar premiações por conta daquele animal ou simplesmente ele ser visto para que eu ganhe dinheiro com cruzamentos de espécies. Então ele chega para mim e diz assim, ó, eu estou analisando um gado ali, 1,5 milhão que ele vale no mercado, eu quero saber se vale a pena eu ter ele. E aí ele traz a perícia para um aspecto consultivo. Então, ó, eu vou periciar essas estruturas aqui de produtividade de valor ou simplesmente rentabilidade sobre o aspecto que você necessite. Então, você necessita que esse gado lhe gere rendimentos futuros enquanto que aí eu vou lá, gero um paybackzinho para ele e através desse payback eu monto uma composição de fluxo de caixa futuro para ele. Então, eu estabeleço, mediante um critério que ele necessita, bases e premissas para que ele possa desenvolver algum tipo de aspecto, algum tipo de estudo por parte do próprio negócio. E também já existem, principalmente na região Nordeste, atribuídas ali às cooperativas de Nelore, contadores na folha de pagamento,
que são relacionados à perícia. Então, o trabalho dele é mera e exclusivamente dizer se aquele gado vai ser rentável pelos próximos 1, 2, 3, 5 anos, que quer que seja. Não, ele vai ser um braço estratégico da operação de um fazendeiro, da operação de um criador, meramente ali estabelecendo premissas de perícia. Então, eu sei que eu estou mencionando e parece estar falando sobre aspectos consultivos, mas o trabalho do perito rural ele entende muita composição da consultoria. Por quê? Porque eu uso de técnicas periciais para operacionalizar um dado consultivo, beleza? Uma outra condição está relacionada à qualidade da pastagem. Pô, Ademir, mas eu, formado em contabilidade e vou tratar sobre a qualidade ali do que diz respeito ao pasto, pelo mesmo aspecto do cálculo de exaustão, eu vou realizar a operação do cálculo de qualidade de pastagem, uma vez que, pela legislação, eu tenho um período para a criação do gado em forma de confinamento, que são 52 dias, ou o gado em pasto aberto, que são 158. A legislação me preconiza, para esse ponto, eu me tornar um produtor rural. Então, se eu trabalho com confinamento por 30 dias, eu não sou produtor rural, eu sou um mero revendedor de mercadoria. Se eu trabalho com gado criado em pasto aberto, né, em pastagem livre, e ele está lá comigo, sei lá, 90 dias, ele também não é um produtor rural, ele é um comerciante. E eu trago esses aspectos da qualidade para justamente dizer para o fazendeiro, produtor rural, para o cliente que quer que seja, o seguinte, ó, essa área aqui, ela, de acordo com o engenheiro ou alguma coisa do tipo, mencionou que ela tem mais X períodos de pastagem. E aí eu faço uma análise. Então, se o gado, que é meio que uma regra de trezinha, né? Bem simples. Então, se o gado, com a terra, com a qualidade do pasto de 100%, ele se alimenta X vezes no dia, o que gera um aumento de peso constante, a uma base constante de tanto, se eu reduzir em Y percentual, a base dele de engorda vai ser de tanto. Então, olha, produtor rural, é o seguinte, com a qualidade do pasto reduzindo, o seu gado ele vai engordar, ao invés de 12 quilos por dia, ele vai engordar 8 quilos, o que geraria ali, no final, um saldo de, sei lá, 800 quilos, o que corresponde a um valor de R$ 1.400. Para que você possa atingir um determinado pico, um determinado ponto de equilíbrio, é necessário você ter tantas cabeças de gado trabalhando com essa qualidade de pasto. Então, o ambiente pericial no aspecto consultivo. Um outro dado sobre aspectos técnicos da perícia rural são os recursos hídricos. Então, eu saio um pouco da parte dos semoventes, né, da parte de animais ou culturas, e vou para a análise hídrica, que são, e aí especificamente pode estar relacionados a desdobramentos judiciais, como avaliação de mananciais. Eu posso trabalhar também em sistemas de irrigação mecânica ou sistemas de irrigação ilustradas por componentes técnicos ou simplesmente por maquinários, né? Então, sistema de irrigação aérea, por exemplo, com uso de drones, drenagem, possíveis impactos de uso indevido ou possíveis impactos de uso excessivo de água, isso também pode ser analisado por um perito. O juiz vai lá e disse assim, ó, perito, é o seguinte, eu estou aqui querendo analisar uma fazenda que está num litígio e nessa fazenda, o dono, o proprietário dela, fez um sistema de irrigação mecanizado. Esse sistema de irrigação mecanizado, ele faz questão, haja vista que envolveu muito dispêndio financeiro, né? Ele injetou muitos recursos para que ele possa ter esse sistema de irrigação. Ele não abre mão dele e quer relacionar ali
um quantitativo. Ele vai sair da sociedade, o cara que vai ficar, ele vai assumir o negócio. Só que é o seguinte, ele diz lá, ó, eu injetei esse dinheiro ele vai ter uma contrapartida ao longo de um determinado período e eu quero ter o que seriam os lucros cessantes em virtude desse sistema de irrigação. O perito vai lá e vai fazer a análise desse sistema. O sistema com uso de impactos por uso indevido ou excessivo de água. Tem um caso muito importante que foi a destruição da barragem de... Eu esqueci o nome da cidade, lá em Minas, né? Que era uma barragem da Vale. Foram Brumadinho ou necessários de... Mariana? Brumadinho, Brumadinho, obrigado. Foram necessários ali um grupo de estudo para que trouxesse ali o cálculo de indenizatórios, os cálculos indenizatórios para os familiares ou para aqueles que circundavam a área. E um dos peritos que fez, até ele é muito meu amigo, eu perguntei para ele que tipo de análise ele faria. E ele disse lá, não, eu fiz uma análise do impacto de uso da estrutura operacional. Então ele fez um cálculo um tanto quanto complexo, né? Teria aqui algumas horas para introduzir essa composição de cálculo, mas ele meramente disse quanto que foi, no ponto de vista financeiro, a derrocada de uma cidade, ou pelo menos de parte dela, por conta do desmoronamento de uma barragem, através de recursos hídricos. Então, o quão excessivo o uso de água numa estrutura de barragem impactou na estrutura ali do negócio. Ou simplesmente, por que gerou esse dano e esse dano vai corresponder a quanto no sistema qualitativo. E é um cálculo muito complexo, que envolve algumas sistemáticas de engenharia, alguns cálculos de função sensorial, alguns cálculos de função de cosseno, análise de amplitude de área, então envolve muito cálculos matemáticos complexos ali, com o uso de integrais e derivadas. Mas é um perito contábil, né? A gente costuma dizer que no ambiente do agronegócio a gente atua ali com uma certa praticidade, envolvido por aspectos comumente pouco usuais, né? Mas que envolvem muito do seu conhecimento, porque você vai ter uma avaliação específica e, diante dessa avaliação, um prognóstico futuro, que é muito da nossa área, né? As atribuições ali. Eu vou calcular aqui os índices de perpetualidade dessa composição para que eu possa elevar o meu componente ao cash flow futuro e daí eu passar para uma seguradora ou para um banco para que ele possa fazer as devidas repartições ou simplesmente dizer assim, pô, essa área aqui, através do uso desses recursos hídricos, impactaria em X%, o que corresponde a um valor Y, porque eu trouxe ele de um valor imediato a um ponto futuro, utilizei ali de premissas atribuídas a um cálculo futuro, que é muito do aspecto, né, operacional de um perito, de uma análise mais pericial do ponto de vista financeiro. Um outro aspecto técnico, né, eu disse que eram 6, né? Então já falei da análise de solo, avaliação de culturas e criações e de recursos hídricos, e ainda tem o de tecnologias utilizadas, por exemplo, que é você verificar as técnicas de manejo e maquinário empregado para o uso de uma operação. Então esse é até bem fresco em minha memória, porque eu fiz esse recentemente agora, no mês de julho, que o juiz, galera, só um detalhe, tá? A gente está falando, quando a gente fala de maquinário empregado, é porque o ambiente rural se utiliza de máquinas cujo valor agregado eles são elevados. Então, existem máquinas ali de 2,5 milhões, né? A que eu deparei, por exemplo, é de 2,650 mil.
ela fazia ela tinha ali uma sistemática de operação. E aí o juiz queria que eu fizesse um cálculo pericial para saber até que ponto aquele componente a ser utilizado por aquela máquina ela geraria de dividendos para os sócios. Então, basicamente, ela falou assim, ô, Ademir, faz uma perícia para trazer para mim o quanto essa máquina é necessária na operação. Então, fazer alguns cálculos ali de vértices, né? Qual é a base matemática para operacionalizar aquele bem, quanto a vida útil dele e até os próximos 5 anos, que foi um acordo que eles fizeram civilmente, quanto que ela geraria de saldo financeiro, né, aproximado, trazidos a valor presente, para que eu possa dizer, ó, ela vai trazer ali um retorno de 7 milhões, né? Eu não lembro quanto foi o valor, mas foi mais ou menos isso aí. De 7 milhões, vocês são dois, paga 3 milhões e meio para o cara que vai sair, ou entrega os 7 milhões para ele e ele já não tem mais nenhum tipo de resultado com a máquina. Então aí trouxe um pouco dos nossos desdobramentos na perícia para justificar ali uma operação financeira ou uma operação que se estenda ali para um litígio. Então, então eu tenho ali uma sociedade que teve um certo transtorno, teve um, um dissabor, né? Ocorreu uma desinteligência, e eu vou trazer um perito para ele exterminar aí essa desinteligência através de laudo. Então, ele vai fazer um laudo técnico, onde essa estrutura empresarial vai transcorrer ali em um determinado saldo futuro, e através desse determinado saldo futuro eu vou fazer o compartilhamento de valores para aquele que vai sair, para aquele que vai ficar. E também agora estão surgindo novas premissas. Então você vê que, em alguns aspectos, você caminha muito mais lento do que a tecnologia. Então, um determinado cliente ele empregou uma inteligência artificial que fazia alguns tipos de leitura de negócio. Como assim? Então, ele tem lá um produtor rural que vende um cinturão, né, que a gente chama, que são as safras e as safrinhas. Então, ele vende milho, vende algodão e ele produz milho, produz algodão e produz soja. E nesse meio termo ele produz algumas safrinhas de, sei lá, girassol. E aí eles desenvolveram ali um procedimento de inteligência artificial no qual eu estabelecia os critérios de comercialização, mais ou menos em que período que eu começava a abrir negócio, isso ele trazia através de informações de pedidos, né? Então vinha desde o faturamento até a entrega do produto, ele fazia essa análise e dizia, ó, durante o ano, isso é novo, né? Foi implantado em 2023, ele dizia assim, ó, durante o ano, a nossa capacidade produtiva para milho foi tanto, para soja foi tanto e para algodão foi tanto. Essa foi a nossa capacidade produtiva. O custeio de absorção para cada uma dessas atividades, ele se desenvolveu em A, B e C para cada uma dessas safras. Todavia, tem umas safrinhas ao longo desse processo, são 2 safrinhas, né? Acontecem ali a cada 6 meses, e elas foram impulsionadas por um único aspecto que a inteligência artificial me trouxe. E esse aspecto correspondeu a um percentual de 25% da nossa operação. Ele trouxe para dentro do negócio inteligência artificial, só que ele ia sair. E aí você está analisando ali um intangível, né? Uma base de um intangível. Pô, Ademir, eu sou perito rural, vou atribuir uma base intangível? Sim, você vai realizar uma operação ali de um teste de impairment associados a um goodwill para fazer as relações de perda ou de ganho de produtividade ou de ganho elencado sobre a operação, laudar e entregar para o juiz o que aquela inteligência artificial pode transcorrer em dano para quem sai e em ganho para quem fica. Então, repare que é algo novo. Estou falando aqui de 2023,
uma estrutura de 2023 e que já se tornou, né, já foi gerado ali uma briga, travou-se, né, uma briga judicial em virtude desses aspectos aí. Uma questão bem interessante, porque é algo novo e é algo que vai impactar nas discussões empresariais e, sobretudo, no que diz respeito aí a determinados litígios, né? Serão aspectos bem comuns e então, assim, é o futuro sendo cada vez mais apropriado a cada um dos negócios e nós, no aspecto pericial, tendo que se desdobrar, né? A ausência de abordagem científica, a ausência de referência bibliográfica, tendo que buscar em alguns outros mercados onde isso já se desencadeia com muito mais efetividade do que no Brasil. Então, eu, por exemplo, eu trato muito como na apresentação, eu trabalho com outros 34 países e um deles já tem muita atribuição judicial envolvendo a inteligência artificial, que é o caso dos Estados Unidos. Então, são composições novas que vão impactar no dia a dia, no trabalho e no volume de negócios de um determinado perito, que hoje ainda soa com uma certa resistência ou até mesmo com um certo ressabiamento por parte do instrumentador contábil, do perito, mas que ele pode se deparar comumente. Então, haveriam diversas discussões. É possível que isso ocorra não somente no ambiente rural, eu estou falando porque eu me deparei no ano de 2023, foi algo novo para mim do ponto de vista de Brasil, mas não novo do ponto de vista pericial, porque eu já efetivamente trabalhei com perícias relacionadas a outras operações. Só para contextualizar, há um tempo atrás teve uma briga judicial envolvendo cheiro. O Brasil ele não é patenteado frases que não sejam de obras literárias, tampouco sabor, cheiro, o que quer que seja. E tem uma empresa que ela estava sendo absorvida por uma empresa americana. Eu fui contratado para realizar uma perícia no qual eu tinha que atribuir valor ao cheiro da loja, né? Isso faz um tempinho, a gente está falando de 2016, né? Então, lá se vão quase 10 anos sobre essa demanda, e foi uma briga judicial travada numa corte americana, e a gente atuou para a parte brasileira para dizer o seguinte, ó, esse cheiro, a loja já é conhecida, ela é muito conhecida, né? Principalmente pelas meninas, ela é muito conhecida. E a loja, você passa na frente dela, você sente aquele cheiro lá e tal, é bem exclusivo. E ela queria, em virtude da aquisição, compor isso na contabilidade, e aí lá vai o perito se virar para calcular cheiro, né? Obviamente que existem algumas técnicas muito voltadas à pesquisa de mercado, então é um perito virando entrevistador, enfim. Só para a gente fazer um parênteses aqui de novidades que podem surgir e que a gente tem que estar preparado para essas efetivas ilustrações e esses aspectos aí que até certo ponto não são tão usuais, não são tão permissivos, mas que podem ocorrer e que no ambiente rural já estão sendo estabelecidos. Além desse, existem mais dois aspectos técnicos do ambiente rural, que é as investigações de sustentabilidade e impacto ambiental. Então, é o perito investigar sobre o uso de práticas sustentáveis, como, por exemplo, o manejo de resíduo, conservação de solo e impactos sobre a fauna e flora locais. Vai vir sempre o questionamento, mas Ademir, o que eu tenho a ver com isso? Eu não entendo de patrimônio, eu entendo de ilustrações de resultado, eu ali trato basicamente as condições do CPC, mas assim, por que eu tenho essa preciso observar esses componentes, né? Por que eu preciso ter essa análise? Enfim, existem um componente, né, que está lá dentro da AIS 41, né, ou simplesmente o nosso CPC 29, onde ele reproduz toda e qualquer mensuração de intangibilidade. Então, todo e qualquer ativo
intangível que estejam relacionados com atividades agrícolas, né? Estão lá no nosso CPC 04 aí, falando de contabilidade mesmo, né? Então, pô, Ademir, você falou aí de interações relativas a impacto, a sustentabilidade. Pô, mas impacto sobre flora, fauna, o que que eu tenho a ver? Eu nem estudei para isso. Aí a gente entra de cabeça mesmo na contabilidade, que você vai se completar de informações relacionadas a CPC 27, que é terras relacionadas com atividades agrícolas. Então, você vai ter lá no imobilizado. CPC 28, propriedade para investimento. Você vai ter lá, por exemplo, plantas portadoras relacionadas com atividade agrícola, CPC 27. E produtos relacionados a subvenções, por exemplo, o uso do ICMS para atribuir subvenções na área agrícola relacionadas a plantas portadoras. Está lá no meu CPC 07. O que mais? Os ativos intangíveis, especificamente relacionados com atividades agrícolas. Se eu estiver falando de flora e com atividades pecuaristas, se eu estiver falando de fauna. Está lá dentro do nosso CPC 04, com algumas revisões apontadas pelo CPC 08. Algumas propriedades relacionadas a direito de uso, sejam eles arrendamento de terreno, que todos estejam relacionados à atividade agrícola. Eu vou para o CPC 06, que é o CPC de arrendamento. Então, moçada, uma estrutura bastante diversificada, porque eu estou atribuindo simplesmente os ativos biológicos nessa operação. Então, nada mais, nada menos do que o trabalho de um contador para relacionar esses CPCs com a qual eu mencionei, em relação a possibilidades, porque eu estou tratando ali com um tratamento pericial de um determinado impacto. Há alguns anos, o juiz ele sugeriu para partes o seguinte aspecto. Ele disse assim, ó, essa fazenda ela vai entrar no espólio e tal, não sei o quê, tá tendo uma briga, blá blá blá. O problema é que nessa fazenda ela possui ali árvores que não podem ser cortadas. Então, elas são voltadas ali para a sistemática de proteção permanente e, assim, não tem valor efetivo. De fato, tem valor de intangibilidade. Eu vou chamar um perito para que ele verifique, através das sistemáticas de terra nua e os impactos dessa área de proteção permanente, qual o valor que pode ser relacionados e distribuídos na operação litigiosa. Então, Ademir, não entendo de fauna, de flora, não sei se essa árvore ela é protegida, eu não sei que tipo de proteção ela tem. Lembra que eu falei que a perícia rural ela tem um aspecto interdisciplinar? É por isso que você precisa ali de um ente, de alguém que possa te trazer informações para que você possa compilá-las e traduzir em números. Então, pô, eu não entendo ali o que o aspecto daquela planta pode trazer ali de retorno futuro, mas eu preciso dar um ordenamento para o juízo para ele estabelecer algum critério, porque aquela área ali ela está sendo brigada. Uma parte diz assim, não, eu preciso de mais, porque ali tem árvores milenares que estão sob proteção, blá blá blá. Aí o outro cara diz assim, pois é, essa proteção não serve para nada. Eu não posso plantar ali. Então é uma área, sei lá, de 15 hectares que está comprometida. Não vou te pagar por uma área que está comprometida. E aí é que eu trago informações de um determinado estudioso para que intensifique na operação. Para eu dizer assim, olha, juiz, é o seguinte, o valor da terra nua é esse, porque eu tenho áreas de preservação permanente, ali estão catalogadas algumas árvores que valem num ambiente de mercado X milhões, porém elas não podem ser depredadas, a não ser que haja um manejo. Para efetivar o manejo, são necessários o dispêndio financeiro de tanto. Essa árvore ela cresce ao longo de X anos, então eu vou estabelecer que em tantos anos ela pode gerar ali um deltazinho de Y. O juiz vai lá, ó, tá aqui o laudo pericial que diz que aquela área ela vale tanto. É isso e acabou. Então, repare que são estruturas
um, é um componente bastante vasto do ponto de vista técnico, no qual você se envolve com outras áreas, estabelece relacionamentos com essas áreas e, por fim, traduz essas informações em dado. Porque o lato pericial, ele nada mais, nada menos, ele resulta em trazer dados, sejam ele para fins históricos, seja ele para fins projetados. E aí, assim, é o nosso aspecto de valor. Sobre o ponto de vista operacional, não tem muita diferença, tá, moçada? Então, o ambiente da perícia rural ela se divide em 4 pontos, tá? Primeira, visita a campo. Ah, Ademir, hoje é tudo digital. Mas a gente está falando do ambiente rural, que muitas das vezes nada tem na rede. O cara tem plantas da fazenda, é, ele tem documento impresso, então pode fazer ali uma visita de campo até para você conhecer, fazer algum tipo de inspeção, verificar as condições físicas da área, né? Às vezes é necessário fazer um georreferenciamento, buscar alguma imagem de satélite. Teve uma perícia que eu fiz no ano 2022. Um amigo meu ele tem um dronezinho e eu precisava ver a área inteira, se era realmente aquela área que as partes estavam relacionando. Aí eu subi o drone, ele fez lá a metragem, né? Ele bateu as fotos, a gente jogou no sistema, ele fez a metragem, eu disse, ó, juiz, inclusive o georreferenciamento está errado, não seria esse componente aí através de uma visita de campo. Um outro ponto é a documentação. Então, é necessário você fazer revisão de documentos, como escrituras, contratos de arrendamento, certificado de propriedade. Se a empresa fez algum tipo de manejo agrícola, busque os registros desse manejo agrícola. Relatório ambiental, é muito comum você ter um engenheiro que mencione ali que ocorrera algum impacto ou que pode vir a ocorrer um impacto naquela área. Isso é muito importante para você definir estratégias de estudo, se a empresa tem licença, se ela está acometida por algum dano judicial, enfim, é importante você se alimentar aí de documentação. O terceiro ponto do aspecto operacional é o levantamento de dados, tá? Então, coletar dados em campo para você efetuar uma análise. É muito importante você exercer os aspectos de medição. Então, eu vou mensurar ali a capacidade produtiva, a capacidade operacional. Às vezes o cara diz assim, na frente do juiz, não, porque eu ainda consigo produzir mais é, 10 ciclos operacionais da soja. Aí você pega os relatórios ambientais e verifica que, de fato, não tem como ele fazer 10 ciclos se o próprio engenheiro dele menciona que a área tá passando por uma degradação e que ali ele não planta mais e ele não tem como fazer o manejo. Aquilo ali levaria um certo tempo e é por conta dessas informações que você consegue ali estabelecer um critério, além de vários outros registros, registro de produtividade, históricos de clima, históricos de solo. Então não adianta o cara dizer assim, eu, o perito ele errou porque eu planto açaí, o açaí aqui custa X reais por mês, e eu não tenho período de entre-safra. Aí você, pô, não tem entre-safra, mas o que ele faz? Ele tem algum dado, algum tratamento específico para na entre-safra ele ter produção? Há um tempo atrás eu fui numa empresa que ela plantava uvas. E aí a uva, para se transformar em vinho, né, o tratamento industrializado, ele passa por aspectos, né? Então ele precisa de sol e água. E nem sempre eu vou ter essa abundância de sol e água, né? Eu vou ter em alguns momentos o período de chuvas. Só que o que ele fazia? Ele tratava um tipo de uva no período do inverno e um tipo de uva no verão, e aí ele tinha as 2 safras ao longo do ano. 6 meses ele trabalhava com um tipo de uva, 6 meses ele trabalhava com outro tipo, então ele tinha saídas anuais, ele não tinha períodos de queda de produção. Ele apenas produzia um outro tipo de produto naquele mesmo período.
Então, essa uva aqui é destinada para o período de verão e esta uva aqui é destinada para os vinhos do período de inverno, e aí ele teria um ano inteiro com operação. Haja vista que ele tendo essa possibilidade, a estrutura pericial ela era muito mais complexa, muito mais efetiva e muito mais ah, direcionadas, porque não haveria de ter ali problemas sazonais. Então, olha só, estou tendo que entender de uva, o processo fabril para a industrialização e a transformação dele em vinho, porque eu preciso dizer para o juiz o seguinte: não, ó, juiz, realmente o que a parte está questionando tem volume, porque ele diz lá que o ano inteiro tem produção. A outra parte diz que não tem, mas eu fui lá e averiguei que realmente em um período de safra uma determinada cultura, a outra está na entre safra. E quando muda o clima, eu também diversificalizo a operação. E aí o juiz vai lá e, ó, não, tá ok, realmente uma das partes está correta quando ela diz que ele precisa ter uma distribuição de haveres um pouco maior, uma vez que a empresa ela possui rotatividade anual, ela não tem rotatividade sazonal, por conta da própria estratégia que ela se utilizou. E, por fim, dos aspectos operacionais, a elaboração de laudo técnico. Então, isso aí é um documento é, comum, né, ao estudo e ao aspecto do perito, né? Você elabora um laudo detalhando, fornecendo evidências técnicas, né, que possam subsidiar decisões judiciais e até mesmo decisões estratégicas para o empreendedor, para o empresário. Quando a gente fala de campos de atuação, a gente pensa logo no seguinte: pô, eu vou ser perito e trabalhar para o juízo. Só que a gente não percebe a gama de possibilidades e oportunidades que é oferecida para aquele profissional que executa esse tipo de operação. Então, eu posso não atuar para juiz nenhum. Eu posso ser um perito administrativo, um perito estratégico, onde eu estou ali para condicionar os aspectos de estratégia a um determinado cliente. O cara chega e diz assim: ó, Ademir, eu vou fazer uma operação agora grande. Eu pretendo exportar, que é um trabalho que eu estou realizando agora, né, nesse exato momento, né, nesse período, que é o seguinte: os chineses eles estão comprando a pata do frango, né? A pata da galinha. Há um tempo atrás eu achava que era tudo a mesma coisa, pata e pé. Mas tem uma diferença, né? O pé é o pé mesmo, de fato, né? Aquele negócio meio esquisito, né? A pata é o componente da canela com esses três, nem sei se são três ou quatro, enfim, mas são os que seriam os dedos, né? Então a pata é a canela e mais os dedos que os chineses usam em demasia. Eles estão comprando ali, estão saindo 10 milhões de toneladas a cada 2 meses para a China, porque ela é rica em alguns aspectos que eles utilizam para rejuvenescimento ou para retardar o envelhecimento, seja ele com sopa, com creme, com diversas outras verticalizações de operação. E aí o Brasil, junto da Costa Rica, é um grande produtor desse tipo de produto. E aí ele chega para mim e diz assim: olha, Ademir, eu vou ter uma operação gigante agora. Eu tenho que colocar, os chineses estão me pedindo 10 milhões de toneladas de patas de galinha. Então, se são 10 milhões de toneladas, são 6 viagens no ano, são 60 milhões de toneladas. Então, eu tenho que fazer uma perícia relacionando a capacidade produtiva, o aspecto que ele pode atender o mercado interno e o externo, o ciclo operacional, então, do momento em que ele efetua necessariamente a venda para o momento em que ele executa o valor dessa venda, então, o destino da carga com o recebimento dessa carga, que, em geral, dura ali aproximadamente 70 dias. Então, saiu o container hoje, daqui a 70 dias eu recebo. Então, eu vou receber exatamente aquilo que eu me propus no momento em que eu fiz a negociação, só que eu tenho um lapso temporal de 70 dias. Então, vou viver o que nesses 70 dias? Eu preciso girar a minha configuração financeira. Aqui nesses 70 dias eu não fico sem fazer nada. Eu vou receber lá
um determinado delta de valor, porém eu tenho ali 2 meses e mais de 10 dias para fazer alguma coisa. Minha empresa não pode parar, eu tenho funcionário, eu tenho que me sustentar, ou eu vou simplesmente realizar uma operação onde eu digo o seguinte, ó, eu vou periciar a sua venda e lembre-se que a cada 70 dias você não vai receber nada, você vai ter que viver no momento que você receber, programar-se para 70 dias, pagando folha, pagando fornecedor, gerando a criação, porque eu tenho que criar um animal ainda por cima. É, eu tenho que ter um backdrop grande, né, para poder trabalhar num período de ociosidade de negócio. Ou simplesmente eu dizer assim, ó, você vai ficar só com esse cliente, e se esse cliente achar que seu produto é caro demais e procurar um outro fornecedor. Você dança, porque sua operação está ligada especificamente a ela. Vou fazer aqui um cálculo de ponto de equilíbrio sobre esse fornecedor para que você não tenha uma disparidade ou não seja ali um, um trabalho até certo ponto desconfortável quando você perder esse cliente. Ah, mas Ademir, eu não vou perder, eu sou o único que produz para ele, para lá. A gente nunca sabe, do ponto de vista da concorrência, se eu estou próximo ou distante dos meus concorrentes no aspecto de negociação. Então a gente tem que estar preparado para tudo e o perito auxilia essa proteção ao empresário. Então, moçada, não pense que o trabalho do perito ele é meramente de ser invocado pelo juízo e você responder a ele em quesitos. Isso é muito raso. O trabalho do perito ele precisa ser muito melhor analisado. É um trabalho hercúleo, possui diversas é, contrapartidas, diversas técnicas. Eu já falei aqui de diversas. Eu uso fórmula de Bhaskara, eu uso função sensorial, eu uso cálculos exponenciais, eu uso progressão geométrica, eu uso até mesmo alguns componentes físicos, né, como o cálculo de produtividade sobre operação, o cálculo de produtividade sobre aspectos longínquos de ociosidade, a relação que eu passo a vir a ter com o trabalho, né, força versus deslocamento, para que eu possa simplesmente analisar um poder ofensivo de uma máquina agrícola e oferecer ela a um pleito judicial ou a um pleito litigioso que esteja ocorrendo. Enfim, eu tenho diversas, sei que pode trazer ali diversas informações, mas é porque o trabalho pericial ele é muito além do envolvimento à resposta de quesito. E até uma crítica construtiva, tá, moçada? Não me levem a mal, não, tá? Que é uma forma que a gente tem até de nos valorizarmos como profissional do segmento pericial, porque eu vou estar trazendo ali obtenções estratégicas, obtenções de resolução. Imagine você que está ali numa guerra judicial, numa batalha judicial, e o seu trabalho ele é primordial para que o juiz diga, ó, família A vai receber tanto e família B vai receber tanto. E você cobrar ali, sei lá, 10 conto, não fazendo associação de valor, tampouco criticando aos colegas que barateiam seus trabalhos, cada um sabe seu calo, cada um sabe a geração de valor, cada um sabe seu potencial de geração de informação, mas eu, por exemplo, numa diligência, onde estão famílias brigando com um montante, por exemplo, de 20 milhões, esses 20 milhões são necessários para acabar com uma briga judicial e a análise que você irá fazer é exatamente o brio, é exatamente o que o juiz precisa para tomar uma decisão. É uma briga de 20 milhões e você cobra 10 conto para fazer um laudo. Aí eu realmente eu lamento, né? Eu não questiono. Cada um tem sua metodologia, sua forma de trabalhar, o seu posicionamento, mas isso também mostra o seu posicionamento à frente ou abaixo de mercado. Você pode ter muito valor agregado de informação, mas pouquíssimo valor agregado de mercado, e isso é um problema, porque a tendência é que se 10 utilizem seu valor de mercado agregado a um ponto de equilíbrio muito baixo, eu dificilmente conseguirei fazer com que a função se torne lucrativa, se ela se torne necessária. Hoje nós somos vistos ali como um apagador de incêndio, o cara que vai fazer um tratamento difuso
e trazer ali um certo transtorno, quando mais a gente traz é o alívio. E isso, moçada, o valor ele vai muito além dos honorários que a gente cobra. Ele tem valor ali de satisfação, ele tem valor de amplitude. Imagine você estar ocorrendo ali com essas informações e trazendo para aquela família que briga, né, há um certo tempo, uma resolução. Eu acho que para isso você tinha que efetivar e ser muito mais efusivo no tratamento das informações. Mas isso é só uma crítica que eu faço, uma meia-culpa também, porque eu faço parte, não sabe? Eu, embora atue em outras áreas, eu tenho muito trabalho pericial, né? As minhas outras áreas é o meu escritório que desenvolve, né? Eu tenho ferramentas, tenho tecnologia, mas o perito em si é mais ele, né, na condição de ferramenta, né? A perícia, ela tem como um disseminador clássico e uma abordagem efetiva do próprio profissional. Então, você é a sua força de trabalho. E isso é muito imprescindível no que diz respeito à sua demarcação de território e demarcação de valor. E para eu fechar, moçada, eu sei que eu falei demais, né? Já tem quase 1h30 de eu falando aqui, os objetivos da fundamentação estrutural de uma perícia contábil rural. São similares a uma perícia qualquer. Eu faço a avaliação econômico-financeira, né, utilizado para avaliar a situação econômica de uma propriedade rural. Então, eu verifico o correto registro, receita e despesa. Então, analiso mesmo livro CAT de produtor rural, desempenho financeiro. Então, eu posso estabelecer critérios de desempenho de cultura ou de criação de animal, faço apuração de haveres, né, lucros ou prejuízos, cálculos de lucro gerado por atividade agrícola, por atividade pecuária, por atividade de criação de outras culturas, né, suinocultura, a criação bubalina, enfim, piscicultura, que é muito comum no Nordeste, principalmente na região de Natal, onde você identifica potenciais erros, red flags envolvendo fraudes em balanço patrimonial. Então, também há de se envolver aí especificamente com tratamento judicial, tá? Apuração de tributos, de encargos, então é possível fazer perícias relacionando revisões de documento fiscal, due diligence, que acarreta ali em recuperações de crédito. Então é você atuando como um perito, analisando uma base de forma consultiva para integrar uma determinada operação, verificar créditos rurais, né? Você ser pago para análise de aplicação e pagamento de crédito rural contratado, você periciar através de banco. Então, tem uma oportunidade que está sendo bastante agressiva, que é peritos contábeis para operadores de crédito, que é mais ou menos o Cicobi chamando você. Eu estou usando Cicobi, né? Não estou recebendo por isso, tá? É só para ilustrar. Ou o Sicredi, vamos fazer isso. Ou Baga, que paga para você para dizer o seguinte: ó, Deni, vai lá nessa fazenda e verifica se o que ele está trazendo de informação contábil realmente condiz com a realidade e é efusivo o tratamento dado para essas informações contábeis. Então, aí você já ser contratado de um banco, porque esse banco tem interesse em conceder crédito rural para um determinado produtor, mas ele quer, entre outras coisas, capacidade financeira, capacidade produtiva, quer saber se de fato, porque o banqueiro ele é tudo menos burro, né? Ele não vai simplesmente conceder crédito sem uma determinada garantia, e aí ele utiliza do conhecimento pericial para que ele traga informações do quanto eu posso verificar um crédito rural para um determinado ente, para um determinado segmento. Existem também os exames de documentação contábil, né? O perito analisar livro contábil, balanço, DRE, contas a pagar, contas a receber, planilhas de controle de custo, de controle de receita, de propriedade rural, contratos de arrendamento, comodato, parceria rural, avaliação de patrimônio, né, que é você periciar. Eu sempre, quando eu chego nesse aspecto, eu utilizo um engenheiro para fazer o levantamento e avaliação de bens rurais.
principalmente de alvenaria, e os aspectos de terra, maquinário, benfeitoria, cultura permanente, todos esses levantamentos fundamentais para apuração de partilhas, inventário ou sistemas de M&A, né? Fusões, aquisições, venda, compra de propriedades rurais. Cálculos de custo e rentabilidade, né? Então, verificação de cálculo de custo direto, custo indireto relacionados à produção rural, trabalhar a rentabilidade de cada atividade produtiva. Então, eu posso ser um perito que divide as operações. Então, a empresa ela tem lá soja, milho e pecuária, e eu trato de forma individual cálculos potenciais de custeio direto e indireto para idealizar a ele sistemáticas de absorção ou de RKW, para que ele possa fundamentar uma operação sem que para isso ele tenha prejuízo. Haja vista que o ambiente rural ele trabalha no limite dos centavos, né? Então, cada centavo que você economiza é uma possibilidade boa para aquele empreendedor, para aquele fazendeiro, para aquele produtor rural em geral. Além de avaliação de corretas contabilizações de subsídio, como, por exemplo, programas de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, mais conhecido como PSR, que são financiamentos subsidiados e incentivados especificamente para o setor, obediência ao Plano Safra, projetos técnicos para fins de empréstimos junto ao BASA. Então, esses são bem interessantes que você trabalhe. E, obviamente, moçada, que tudo isso aí, dentro dos aspectos das NBC TP01 e tratando em grande aspecto o conhecimento aplicável ao setor. Eu até indico aqui, quem queira vislumbrar esse segmento, a fazer leituras rotineiras do Estatuto da Terra, do Código Florestal, da 8212, que trata especificamente do Fundo Rural, dos meandros relacionados ao animal vivo com o animal abatido, ao animal como carga e ao animal como alimento. Os aspectos que norteiam a operação rural são necessários para que você realize uma boa perícia e traga alguns prognósticos. E para fechar, na análise rural, geralmente eu estou tratando 4 prognósticos financeiros e econômicos e 4 prognósticos produtivos. Eles estão divididos em, quando a gente fala de financeiro, aqueles mais comuns, né? Fluxo de caixa futuro, projeção de rentabilidade, né? E esse aí é com base no desempenho histórico. Então você precisa conhecer sobre contabilidade rural, os aspectos de cultura, seja ela permanente, seja ela temporária, ou processos de criação. Criação de equina, que é um tipo, criação bubalina, que é outra, criação bovina, que é outra. Lembra que eu disse que é necessário você vislumbrar campo? É justamente para você conhecer o que você está trabalhando para efetivar projeções de rentabilidade. Com isso, o perito pode calcular projeções de rentabilidade para a safra futura. Ele trabalha ali, moçada, levando em conta alguns fatores. Preço de mercado, por exemplo. Então, Ademir, eu trabalho por custo de valor histórico ou custo de valor de mercado, conforme diz a legislação. Para eu trabalhar com custo histórico, eu tenho que ter toda a perícia da cadeia, do momento em que o bezerro nasceu até o momento em que ele engordou, se transformou num novilho gordo para fins de venda, ou ele não serve mais para venda, vira um touro, uma matriz, um rufião, e aí ele passa a ser do estoque para imobilizado, os impactos que vão ocorrer com isso aí. Eu já estou trazendo ali a análise da viabilidade econômica de um determinado processo. E além de previsão de solvência, tá, moçada? É trabalho do perito e dever relacionar ali dificuldades financeiras, até mesmo trabalhar prognósticos prevendo solvência ou condições capacitórias de pagar dívidas no curto, médio e longo prazo, indicando, inclusive, a viabilidade de uma recuperação judicial, você direcionar para o juiz que aquela empresa ela não pode vir a não ter uma capacidade financeira até um determinado ponto. Então, é bem interessante esse prognóstico aí envolvendo a solvência. Do ponto de vista produtivo, são previsões de produtividade agrícola, como eu mencionei no início. Você pode também ser um perito que trabalha com prognósticos de crescimento de rebanho,
especificamente para a pecuária, né? O perito ali projetar o crescimento do rebanho, levando em conta, por exemplo, taxa de natalidade, as perdas, né, através de doença, morte natural de um determinado animal, e a produtividade desse animal, né? Crescimento de peso, produção de leite. Então, compete a você estabelecer ali um prognóstico de crescimento. Nesse caso aí, o perito ele é um cara muito bem remunerado, porque ele vai trazer para o empreendedor rural os aspectos ali específicos de projeção de crescimento daquele determinado rebanho. Ele consegue visualizar se aquele custo que ele promete ali para os próximos 2 anos, um ano, o que quer que seja, vai ter uma sustentabilidade financeira, vai trazer um payback de determinado tipo de prazo. Existe também a perícia de estimativa de produção e colheita, né, que você prevê a quantidade de produção agrícola, é um cálculo muito simples, não sabe? Facílimo, a gente vê muito nos aspectos de controladoria, por exemplo, quando você relaciona capacidade de produção agrícola com o valor colhido e relacionar essa operação a um ciclo de cultura. Então, eu não consegui cumprir aquilo que foi planejado com o realizado, passo para um novo ciclo. Muito vinculado ali aos aspectos de controladoria, né? Sobretudo no que diz respeito ali a previsões relacionadas a uma quantidade, né? Que a controladoria ela utiliza com muita propriedade. E, obviamente, você relacionar a perícia com prognósticos de perdas produtivas, que é você analisar eventuais perdas, como você faz na perícia normal. Então, eu digo lá, ó, a empresa ela tem um certo histórico de perda de produtividade no que diz respeito a tantos por cento. Então, se eu almejo uma rentabilidade nos próximos anos de 1 milhão e ela tem lá 200 mil de média de perda, a gente está considerando 800 mil de fluxo de caixa futuro. E aí eu trago esses prognósticos e elenco possibilidades aí, principalmente de negócios e relacionar estruturas conflituosas, né, com figuras ali que possam trazer um certo retorno. Então, utilizem o conhecimento pericial não somente para ilustrar ali a um juízo, mas a geração de valor a uma empresa, a um fazendeiro, a um banco. Então, eu trouxe diversas aplicabilidades do dia a dia que podem favorecer e podem estabelecer coisas muito interessantes, bastante enriquecedoras, do ponto de vista financeiro, muito agregadoras e, obviamente, trazendo para vocês aí possibilidades reais de aumento da capacidade financeira do seu escritório, do seu negócio, das suas operações, e com isso você ter uma estabilidade financeira, progredir, trazer valor à sua condição de perito. Eu sou do tempo em que você estava na faculdade e observava o auditor e o perito com uma visão de semideuses. E isso, com o tempo, eles foram assim se apequenando de tal forma que nós somos vistos como braço de chão de fábrica, onde, na verdade, como eu mencionei anteriormente, nós somos braço de negócio, braço de estratégia. Inclusive, nós somos patriarcas de decisões. O juiz ele está sentado lá com o martelinho, mas esperando você dizer para ele se aquelas informações elas são fidedignas, se você está locupletado de dados reais, se há alguma litigância de má-fé, você está com a chave do cofre envolvendo uma briga que está ali atribuída a diversos anos, né? Às vezes são gerações brigando, mas você não faz juízo de valor e, obviamente, faz jus a formas degradativas, formas um tanto quanto depreciativas dessa grande e vislumbrosa função de um perito. Então, moçada, finalizando aqui, o meu recado é que, e eu falei só de perícia rural, tá? Então, que tal se nós trouxermos os aspectos da perícia rural, que eles são bem específicos,
para outros aspectos. Pô, fazer uma perícia imobiliária. Ah, mas quem faz não é contador, é corretor. O corretor não faz, ele vai medir metro quadrado, aplicar ali um IPTU e vai dizer para o cara, ó, teu imóvel vale tanto. Mas e o fundo de comércio? E o valor agregado? E o que ele pode vir a agregar de intangibilidade ao negócio? Isso, quem entende de estratégias envolvendo cálculos são os contadores. Contador é cientista do patrimônio. Ele enxerga muito além dos números, ele enxerga o quanto esses números podem trazer de ideias, de introduções, de vislumbrar possibilidades, de capacidade, de estratégia, inclusive ele dizer para o cara que ele tem que fechar, porque eu periciei ali e vi que o grau de insolvência dele está muito próximo da realidade. Então, sabe, perícia é algo extremamente gostoso de se aplicar. Você é a própria mão de obra. Então, Ademir, bota os estagiários. Não é válido também. O cara vai fazer levantamento de documentos. Mas quem vai ser a mente pensante, quem vai ser a mão de obra que vai executar, que vai chegar para aquele ator social, né, o objeto da informação, e dar destino, direcionamento e capacidades que vão muito além das leituras que um determinado perito faz, tendo ele somente judicial. Não estou criticando, tá, moçada? Quem é só perito judicial. Eu estou dizendo que há um longo caminho, há vastas propriedades de funções, no qual você pode ser rentável, você pode ser associativo, você pode ser contributivo e, mais ainda, pode ser muito bem remunerado. Marco, Valéria, agradeço aí. Essa foi minha apresentação. Espero que tenha sido a contento. Estou à disposição agora. Excelente abordagem. Você mencionou, tentou, né, mencionar aí o tamanho da demanda que foi proposto e para que as pessoas não vejam apenas o aspecto judicial, né? Mostrou aí o mercado que as pessoas podem atuar tanto na assistência técnica ou também na parte consultiva, que não precisa necessariamente iniciar um litígio para poder começar a sua atuação profissional. Então, é muito rico e interessante essa parte. Eu tenho até um dado aqui do IBGE que ele menciona, por exemplo, que a produção agrícola no estado do Pará representou em 2023 o maior valor de produção no exemplo do cultivo de açaí, totalizando mais de 7 bilhões de reais. Enquanto na produção agrícola nacional, em 2023, o valor da produção no aspecto de soja totalizou mais de 348 bilhões de reais. Então, realmente, tem muito ainda a ser explorado nessa área da perícia, né? Exatamente. Então, assim, eu tive a preocupação, né? Não sei qual é a nossa audiência, se são de estudantes, se são de peritos, se são de ingressos ao ambiente. Então, a minha preocupação era de trazer para eles de que a função do perito ela é muito mais valiosa do que se prega. E a quantidade de movimentação e de observação que podem ser realizadas, elas são numerosas, né? Marco, tem alguma pergunta no chat? Mas, olha, primeiro eu queria fazer um registro, né? O nosso amigo Inácio Becker, que é professor e coordenador do curso de contábeis da Unopar de Marabá, ele simplesmente está com a sala de aula dele assistindo a nossa live, né? Para os alunos, para que eles tenham a verdadeira aula magna sobre perícia rural, né? Mas assim, né, Ademir, só para falar para as pessoas, né, que o Ademir Júnior ele é tratado pelos amigos como chat GPT 5.0, ou seja, ele está na frente do chat GPT por causa do conteúdo, né? Tem aqui vários comentários, viu, Ademir? Tem o perito César Lobo, lá de Brasília, né, falando sobre... Tem uma frase que ele colocou aqui que é muito interessante, né? Excelente palestra. O que me chama a atenção é o domínio sobre o assunto. Ele não é teórico. Tudo que ele apresentou é prático da vivência dele, né?
E realmente é o dia a dia, né, Lili? Então, eu citei alguns exemplos de vivência mesmo. Eu sou atuante, tá? No começo, só para contextualizar um pouquinho, eu sou egresso do serviço público, né? Eu sou um pouco diferente do normal. Eu sou um ex-militar, né? Eu fui oficial da Força Aérea, concursado, larguei o concurso para empreender, então eu era um oficial de carreira, larguei para empreender. Não foi uma escolha fácil, mas também é bem prazerosa hoje. E eu comecei com perícia, né? E a minha perícia era aquelas assim, ó, eu era um correspondente de um escritório jurídico, e aí quando tinha uma briga envolvendo os aspectos cíveis, precisava de um contador para ser nomeado como assistente, eu entrava. E eu comecei a entrar com perícias rurais. Hoje eu ainda faço algumas outras perícias mais complexas, né, envolvendo principalmente áreas rurais e brigas internacionais, né? Protocolo de Haia, é, Kyoto, os tratados envolvendo países. Eu tenho muitas brigas envolvendo essas estruturas. É um pouco mais complexo, tá? Eu acho que eu precisaria de mais uma live para eu mencionar sobre perícias internacionais, tá? Tem até um parêntese aqui, que não tem nem 2 dias que eu entreguei o laudo. Foi uma aeronave, como eu tenho conhecimento da área aeronáutica e da área contábil, eu fui requisitado, uma aeronave recente aí que teve não é do Voipés, tá? É uma outra aeronave. Ela teve um problema, uma aeronave particular, ela teve um problema e aí eu entrei para periciar a parte de capacidade que essa aeronave teria para voar ainda mais X milhas de cruzeiro. E aí para a seguradora. Então, eu entreguei o laudo agora, recentemente. Então, só para você entender que a perícia ela vai muito além de atender juiz, né? E, assim, a nossa formação ela precisa ser muito melhor abordada, muito mais valorizada. Eu costumo dizer assim: olha, juiz, é o seguinte, o meu timesheet para esse trabalho aí é mais ou menos R$ 10.000 a hora. Eu vou levar mais ou menos umas 8 horas, então é R$ 80.000. Não, mas como assim? Pô, mas é um volume aí de patrimônio de 20 milhões. Imagine, eu vou cobrar 10 mil com um patrimônio de 20 milhões, 80 tá até barato. Era para eu ter cobrado 1% do valor da causa, porque eu estou decidindo uma vida, estou decidindo uma operação. Olha a responsabilidade que eu tenho. E outra, o perito assistente ele vai me questionar, vai buscar quesitos ali que eu vou ter que reestudar alguns aspectos, e isso demanda muito mais. é, não é conhecimento de horas, é conhecimento de anos. Então, eu estou trazendo para dentro de um laudo um conhecimento adquirido ao longo dos 4 anos de facul, mais alguns anos de especialização, mais alguns anos de operação profissional. Eu não estou trazendo um estudo de 10 minutos de um dia, é de uma vida inteira, e esse estudo tem custo. Então, estou te cobrando até barato, paga essa zorra aí. Bom, tem vários comentários aqui no chat, depois a gente passa para o Ademir, mas bora